Olá, queridos amigos do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo. Estamos aqui através do site do MAP. Gostaria de lembrar vocês, é www.map.org.br. Nós estamos também no Facebook, através do MAP_oficial, no canal do YouTube Web TV map.org e no Instagram MAP_oficial com 2 L's. Todos sejam bem-vindos, que nós possamos refletir em torno dessa doutrina dos Espíritos que nos fortalece, que nos ajuda a compreender a nossa jornada aqui na Terra. Nós estamos fazendo uma série sobre os discípulos de Jesus e nós vamos nos envolver com cada um desses 12 personagens. De forma específica sobre a questão da personalidade de cada um deles. Mais nos interessa quem eles são do que a história por trás desses personagens. Falando historicamente, nós temos poucas informações, mas através da mão bendita de Chico Xavier e do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nós temos muitas mensagens. Humberto de Campos e Maria Dolores trouxeram muitas mensagens que são significativas desse aspecto, de nos dar uma visão mais panorâmica sobre esses personagens. Nós estamos estudando Judas. No último episódio, nós exatamente fizemos essa caracterização desse personagem, né? Que nós possamos entender o que eles são enquanto indivíduos, das expectativas que guardavam, e essas mensagens trazidas pelas mãos benditas de Chico e Divaldo nos ajudam a entender cada uma dessas personagens. Falando sobre Judas, nós destacamos que ele tinha um projeto, né? Ele tinha um projeto para Jesus. E aí começa toda a complicação nessa reencarnação de Judas. Quando ele se acredita capaz de ajudar o Cristo em algo que o Cristo não pediu. Nessa primeira parte que nós falamos sobre Judas, uma coisa que ficou bem caracterizado por Humberto de Campos é que era um espírito estouvado. Estouvado é aquele que é apressado, aquele que come quente, come cru, porque é apressado, não é? É uma característica daquele que está se adiantando aos outros, né? Que não espera a sua vez. Então, uma das características descritas por Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, é exatamente essa, que ele era um pouco atrapalhado nesse sentido de estar sempre indo à frente, colocando, como se fala, os carros na frente dos bois. Além disto, tem uma questão de como esse grupo de apóstolos está construído dentro de uma religião, no caso o judaísmo. E todas as expectativas que esse povo carregava para a chegada do Messias. Se nós lembrarmos de todos os grandes nomes, não precisamos falar todos do Velho Testamento, mas nós poderíamos colocar alguns, como por exemplo Moisés, Daniel, nós podemos falar de Elias, nós podemos falar de Isaías, nós podemos falar de Salomão, nós podemos falar de Davi. Então, são grandes nomes que representaram esse povo, essa nação, né? Que colocou
nesses corações a necessidade de lutar. Desde Moisés até o maior de todos eles, de todos os profetas, que é Moisés, até os Salomão e Davi, que estavam ligados mais ao poder bélico, todos eles tiveram que conquistar, tiveram que lutar. E é uma luta armada, é uma luta bélica, é um confronto físico, não é? Quando a gente lembra da saída de Moisés com o povo do Egito, eles tiveram que lutar, não é? Existe ali um confronto mesmo, existia um embate entre esses dois grupos. Quando a gente fala de Davi, quando a gente fala de Salomão, são reis que conquistaram territórios, que expandiram, não é, o poderio de Israel. Então, quando nós observamos na história desse povo tantas conquistas, tantas lutas, e vamos observar onde eles estão inseridos, voltem um pouquinho. Nós estamos falando de Jerusalém há 2000 anos atrás. E quem mandava nessa região era Roma. Então, esse povo inserido nessa região era um povo escravo. Era uma nação colonizada por Roma. Eles não tinham direito a nada. Eram tratados como burros de carga, onde deveriam fornecer a Roma os interesses de Roma. Eram explorados. E esta situação é que desenvolve nos judeus naquele momento a expectativa de uma revolução, a expectativa de uma mudança nos rumos políticos. Então, a vida de um Messias naquele momento era a expectativa de alguém que libertasse Jerusalém ou o povo judeu das garras do Império Romano. Eu tenho aqui algumas histórias e uma delas, ela é maravilhosa. Está no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, com o nosso querido Chico Xavier. E esse livro conta, nos primeiros capítulos, a vida do Estevão. O Estevão que depois virou Estevão, porque antes ele tinha uma vida como judeu e vivia com o pai e a irmã numa localidade. E lá estavam envolvidos pelo poderio do Império Romano. O pai dele, Jochedebe. Então, a história diz o seguinte, que o pai de Estevão, ele resolve ir no mercado fazer compras. E quando ele está passando no caminho até o mercado, ele se depara com uma guarda, um grupo de soldados. E ele pensa assim, eu cumprimento ou não cumprimento esses soldados? Eu faço reverência ou não faço reverência? Ele pensou, não vou falar nada, vou passar aqui bem quietinho para que nem me vejam. Mas o que aconteceu? Os soldados chamaram. Que é isso? Diz assim Emmanuel, olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? Teu nome? E aí ele se viu envolvido
da necessidade de se explicar para aqueles soldados. Mas vocês viram o termo? O termo é teus senhores, colocando ele na posição de escravo. Então Jochedebe vai tentar se explicar. Senhor, eu não ousei, eu não quis incomodá-los. E o soldado espancou Jochedebe, socou várias vezes e o dispensou. Todo machucado, ele vai até o mercado, faz as compras e volta. E na volta, o que acontece? Ele encontra com outro destacamento de soldados. E na cabeça dele veio a dúvida. Falo, cumprimento, faço saudações a eles ou não? Ele resolveu fazer a saudação, porque da primeira vez ele não fez a saudação, ele não cumprimentou os soldados e apanhou. Dessa vez, ele resolveu cumprimentar. E o que aconteceu? Os soldados acharam que ele era muito atrevido. Disseram assim: que é isso? Um judeu dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância das autoridades provincial? Façamos justiça com as nossas próprias mãos. E deram uma surra nele de novo. Jochedebe fica morto de raiva, um ódio, porque se sentiu impotente. Se cumprimento, apanho, porque sou abusado. Se não cumprimento, apanho, porque sou insubmisso. Então, é uma situação muito delicada para esse povo. É assim que as pessoas se sentiam frente aos romanos. E nós estamos trazendo essa história para que vocês percebam o quanto era difícil ser judeu dominados por romanos. E surge nessa época um edito imperial dizendo que todos seriam revistos, todos os processos seriam revistos. E todos aqueles que tivessem alguma reclamação a fazer contra o império poderiam se dirigir. E é interessante que ele vai buscar o tribunal para reclamar dessa situação. Ele tinha perdido uma parte das suas terras num edito anterior e ele agora estava reclamando dessas terras que tinha perdido e da humilhação que sofreu. Ele tentou fazer as duas coisas. Quando ele se vê de frente da autoridade romana, o que acontece? Ele é surpreendido novamente. Eu vou ler aqui o que foi determinado. Diz assim a autoridade máxima: o legado imperial em nome de César resolve confiscar toda a propriedade de Jochedebe ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto que pertence com fundamento legal ao questor Licínios Minúcios, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Ou seja, o questor, que era um cargo, né, um maior cargo ali de autoridade, resolve confiscar e ele perde tudo. Ele perde tudo. Perde a propriedade, perde o direito de viver em suas terras. É uma situação delicadíssima. Ele volta
arrasado para casa porque ele tinha 3 dias para sair. O que ele faz? Ele resolve botar fogo na propriedade. Só que além de botar fogo na propriedade, o fogo se alastra e atinge outras propriedades. Ele é acusado, ele é levado na presença desse questor novamente, e o que acontece? Ele recebe a pena máxima e Estevão é colocado nas galeras. Aqueles barcos onde eles ficavam presos remando até morrer. A filha consegue escapar fugindo com amigos. Então, é uma situação, e eu estou colocando essa história aqui, ela é de um vermelho tão intenso, né, pela dor, pelo sofrimento, para a gente entender o poder que Roma tinha. E o quanto esse povo clamava por uma liberdade. E Judas também tinha esse sonho, de que Jesus viesse libertar esse povo dessas garras do Império Romano. Então, o que nós estamos querendo aqui mostrar nesse momento é quanto Judas se viu pela sua história, pela história do povo de Israel, pelos judeus, o quanto ele estava preso à ideia de um Messias guerreiro, de um Messias político, de um Messias rei que viesse libertar o povo. E muitas vezes nós não conseguimos perceber nesse colégio de apóstolos que esse era um sentimento que corria entre eles, porque era um sentimento que emanava do povo. O que se esperava era um Messias guerreiro, um Messias conquistador, libertador, um político habilidoso que pudesse libertar os judeus. Nesse sentido é que Judas vai se perder. E eu peço aqui, com todo o carinho, que nós possamos olhar para essa personagem do Evangelho com muito cuidado. Durante 2000 anos, nós acusamos Judas de traidor. E esse é um dos elementos e não o elemento da vida de Judas. Vou dizer por quê. Porque no livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, traz a lição 48, o discípulo ambicioso, e ele vai mostrar exatamente o que estava por trás do pensamento de Judas quando ele trama a prisão de Jesus. Ah, mas então ele tramou, mas o objetivo era outro, não era executar Jesus. Então, o que nós queremos trazer nesse episódio de hoje é exatamente a trama da qual o Judas se viu envolvido. Com esse pensamento, lembra que eu disse que Humberto de Campos o caracteriza como estouvado? Ou seja, aquele que põe o carro na frente dos bois, aquele que não pensa antes de falar, aquele que está sempre apressado, aquele que está sempre agindo antes do momento adequado. Nesse sentimento, ele começa a perceber que o Cristo não seria capaz de fazer essa revolução que eles, o povo de Israel, os judeus, acreditavam ser possível, se libertar de Roma. Ele amava profundamente Jesus. Ele admirava Jesus. Ele só não estava vendo que Jesus teria força suficiente para fazer essa revolução, para libertar o povo das garras de Roma. Então, o que ele pensa? Eu vou ler aqui para que a gente tenha a fidelidade do que ele estava pensando.
Então, vou voltar aqui, lição 48, o discípulo ambicioso, do livro Lázaro Redivivo, nosso querido irmão X com Chico Xavier. Diz ele assim: valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado. E logo que fosse consolidado o poder, restituiria Jesus a direção, a honra e a glória. Judas acreditava que Jesus não teria força política suficiente para fazer a revolução. Então, ele, Judas, assumiria a dianteira desse projeto. Reuniria as forças políticas. No caso aqui, ele está falando dos dirigentes políticos e religiosos da época. O Sinédrio, que é o grande órgão político e religioso, que era uma coisa só. A situação era junta, não se separava justiça, política de religião. Era um cargo só. Como hoje nós temos os iatolás, que são tanto figuras religiosas como figuras políticas, isso no mundo árabe. Então, quando nós percebemos que o Judas tinha um projeto político, ele começa a se perder. E é aí que Humberto de Campos o chama de discípulo ambicioso. Ele quis dar uma conotação política, militar, a um projeto que era espiritual. Ele toma a frente do Cristo porque julga Jesus incapaz de fazer uma revolução política militar. Ele sabia que Jesus não faria. Então ele falou assim: eu vou tomar para mim, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou fazer a revolução, nós vamos tirar Roma, e aí o que a gente faz? A partir daí eu devolvo o cargo a Jesus. Eu vou ficar nesse projeto até se tornar vencedor. Ele encabeçaria esse projeto. A partir do momento que estivesse consolidada a revolução e Jerusalém tivesse conseguido a sua liberdade, ele deixaria isso nas mãos do Cristo novamente. Porque ele sabia que era o projeto divino. Ele só sabia que Jesus não faria a revolução qual ele esperava. Então, o que ele faz? Ele se dirige ao templo, não é? Religioso, onde estão as autoridades políticas e religiosas, e ele vai tentar chamar aquele grupo, os fariseus, para a sua tentativa de golpe. Ele inicia o diálogo ali com Caifás. Humberto de Campos vai mostrando que Caifás começa a mexer no orgulho de Judas, colocando Judas lá em cima, porque merecemos uma visita tão prestigiosa, né, de um membro tão importante do Colégio do Cristo. O que você pode querer de pessoas tão humildes como nós? E aí ele foi sendo tocado no orgulho, na vaidade, e ele vai se enrolando. Olha como diz Caifás para ele: precisamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. De fato, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política. E, em boa hora, os galileus nos oferecem tal oportunidade. Judas. Olha a trama. Judas tinha um projeto. Ele tomaria o poder político e, assim que a situação estivesse resolvida, ele devolveria ao Cristo o poder. Porque ele sabia que o Cristo não faria revolução política. Ele convoca quem?
Caifás, o chefe do templo, o homem mais poderoso entre os judeus. Aí ele começa a tramar com Judas como isso aconteceria. E eu vou trazer para vocês aqui. Diz ele assim para Judas: chamarei as testemunhas, lavraremos um documento e você assinará. O que nós precisamos é que você responda afirmativamente a todas as interrogações que lhe foram dirigidas. Judas, nós só precisamos disso. Nós vamos chamar as testemunhas, nós vamos fazer um documento e você diz sim para tudo que for perguntado. E aí, o nosso combinado está feito. Nós vamos afastar Jesus para protegê-lo. Nós vamos prender Jesus para que ele fique protegido de toda a revolução que vai acontecer. O Judas achou maravilhoso. Jesus estaria protegido, preso, entendeu? Preso. Nós vamos prender Jesus para protegê-lo. Ao terminar a revolução, Judas seria colocado como líder máximo. E o que o Judas imaginou? Ao me tornar líder máximo, passo o bastão, o cajado, para Jesus. Então, bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Conto com a sua lealdade, Judas? Então foi uma trama. E esta trama não foi criada por Judas. Judas foi envolvido na trama, mas não foi arquitetada por ele. O projeto dele era esse: eu assumo o poder político e devolvo a Jesus quando ganharmos, quando estivermos vitoriosos sobre Roma. Mas o projeto de Caifás era enganar Judas. E esse é o verdadeiro plano. Então Judas, muito mais do que um traidor, ele foi um traído. Ele vai ser traído por Caifás. Caifás mente deliberadamente. Judas não estava mentindo, mas Caifás estava. Nós vamos prender Jesus para protegê-lo. Não era esse o objetivo. E ele precisava de uma confissão, da qual Judas já se comprometeu a responder sim a todas as perguntas. Então, olha o que acontece. Ele fala: conto ou não com a sua ajuda, com a sua colaboração? Judas não hesitou, diz Humberto de Campos. Estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. É aí que ele se amarrou no plano sinistro. Ele vai trair Jesus? Vai. Mas por um plano que não é dele. Ele trai Jesus porque, no plano dele, ele chegaria ao poder. Mas, por Caifás, ele mente para Judas e prende Jesus. Então, a ambição de Judas é que o leva a perder. Qual a ambição? De fazer o seu povo livre de Roma de forma imediata. É essa situação mais terrível vivida por Judas. Ele queria o poder para libertar o povo judeu das garras de Roma. E aí começam o interrogatório. Eu vou ler algumas partes. É discípulo de Jesus o Nazareno? E vocês já sabem a resposta, porque ele se comprometeu a responder sim, de forma incondicional, a todas as perguntas. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim.
Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província no sentido de coroar-se rei? Sim. E Judas ficou apertado agora. Porque todas essas informações que ele concedeu a Caifás eram verdadeiras, mas dentro do projeto do Judas, e não dessa revolução política da qual o Caifás estava agora fazendo com que se tornasse real a declaração, materializada. Esse era o projeto do Judas e não de Jesus. Mas o Caifás transformou a declaração de Judas como um projeto do Cristo. E aí assustou o Judas. Judas se viu apertado. É certo, tudo isso é verdade, mas esse é o meu projeto, não do Cristo. E o que você está fazendo me confessar aqui é que o Cristo pretende isto. Isso não é verdade. Entenderam a trama? O que Caifás faz é transformar a vontade do Judas num projeto político do Cristo. Esse é o grande projeto. Porque aí o Cristo agora está completamente envolvido num projeto de rebelião política militar. E eles teriam todos os elementos para entregar Jesus às autoridades romanas. E foi combinado, Judas, então você vai na frente. Você vai na frente, mostra quem é Jesus e os guardas vão prendê-lo. Eu estou colocando entre aspas aqui para a gente entender que para Judas era uma prisão no sentido de proteger Jesus. Esse era o projeto de Judas, de Caifás. Vamos prender Jesus. E nós já temos a confissão do Judas de que Jesus é um revolucionário. Judas vai até Jesus e todos nós conhecemos a história do beijo de Judas. Ele beija Jesus e não era mentira. Não é um beijo de traição. Não é um beijo falso. Era um beijo de quem encontrava o Cristo e estava ali certo de que estaria fazendo o melhor. O melhor para o povo e não para o projeto espiritual da qual Jesus estava envolvido. Mas como Judas acreditava que Jesus não faria essa revolução, essa rebelião, ele assumiu o projeto e entregou para o Sinédrio, através da figura de Caifás, que cria um projeto muito maior, da qual faz parte uma declaração por escrita e assinada por Judas. Judas encontra Jesus acreditando que estaria oferecendo o melhor a Jesus naquele momento. Que a prisão dele era para a segurança de Judas, ainda que nenhum dos outros discípulos tivessem entendido, Judas tinha certeza de que estava oferecendo Cristo as melhores condições para aquela situação. É interessante que logo depois da prisão, os eventos se tornaram muito sinistros e Judas logo percebe a questão que não está indo bem. E o que ele faz?
Ele abandona toda a cena e vai até o Sinédrio procurar Caifás. E ele fala: prenderam o inocente. Prenderam no sentido agora de colocá-lo como o rebelde, colocaram como um transgressor da lei, um delinquente. E falou assim: não, Jesus não é isso. Esse é o meu projeto. Esse não é Jesus. Mas o Caifás diz para ele: nós temos a tua declaração de punho. Você assinou. Ele diz assim: socorrei-me. Cometi um crime traindo o sangue inocente. A vaidade perdeu-me. Tende compaixão de mim. É o que ele fala para Caifás. E Caifás retorna para ele: que nos importa, Judas? Isso é contigo. E aqui está configurada o drama de Judas. Nós te enganamos. Nós mudamos o que vai acontecer. Nós alteramos o projeto. Nós elaboramos um projeto, você elaborou outro e o que vai ser efetivado é o nosso. O Judas se arrepende, vai pedir para Caifás mudar a situação e fala assim: olha, desculpa, isso é com você. Se você está sentindo que você traiu, que você cometeu um erro, que foi um equívoco, problema seu. Nós temos a sua declaração, nós te pagamos por essa declaração, né, por essa confissão, e nós estamos entregando todas essas provas às autoridades. E Jesus será julgado. E aí vem o drama de Judas. Ele percebe que Jesus é preso, ele percebe que Jesus é condenado, ele vê Jesus sendo executado. E todo o projeto de fazer Jesus o grande líder dessa nação vai por água abaixo. A decepção é imensa, a decepção marca profundamente a alma desse companheiro, e ele se suicida. É interessante que a dor dele era tão grande que ele não pôde suportar a ideia de ser o traidor de Jesus, de ter dado cabo à vida daquele que ele mais amava, daquele ser que ele mais admirava, daquele ser que ele acreditava pudesse fazer a verdadeira revolução no mundo. Ele só errou o caminho. E eu gostaria, para terminar, de apresentar para todos vocês do livro Momentos de Ouro, do Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Maria Dolores, intitulado Retrato de Mãe. É uma poesia, e eu peço a vocês a liberdade para ler essa poesia, de tão linda que ela é. E fala de Judas após a sua morte, o seu suicídio. Diz assim Maria Dolores: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, caminhava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto
e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei. Apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se resume. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, e terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu a brado e rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a conjuros, chamou-me monstro e, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de um bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descanso. E Judas, nesse instante, como que se olvidasse a própria dor gigante, ou como que se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, olhar-lhe frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Que assim seja.